Olá, eu sou a professora Karina, eu sou professora de arqueologia aqui do NASP e também arqueóloga do MAB. Hoje eu quero conversar um pouco mais com vocês sobre a arqueologia, do cristianismo e as mulheres para a celebração do Dia das Mulheres. O cristianismo não era uma religião oficial do Império Romano até o Edito de Milão, no ano 313. Até então, nós não temos no registro arqueológico muitos artefatos que são claramente cristãos ou prédios. Temos três principais prédios ou estruturas que apontam para o cristianismo antes do Edito de Milão. Uma delas são as catacumbas de Roma. As catacumbas de Roma é uma série de galerias subterrâneas onde os cristãos eram enterrados. Lá nós temos vários sepultamentos, são quilômetros e quilômetros de catacumbas. Não todos os sepultamentos tinham pinturas neles. Só as pessoas mais importantes para as comunidades cristãs ou as mais ricas tinham pinturas marcando o seu sepultamento. Interessante que de todas as pinturas que nós temos, a mais repetida é a do orans, da pessoa orante, ou seja, de uma pessoa que está orando. A pessoa está de frente para o espectador, para a pessoa que está visualizando, e com as mãos levantadas. Um sinal de oração. De todas essas pinturas de orante, 70% delas são figuras femininas. 20% são homens e mulheres, é o casal junto. E só 10% são de apenas homens. Isso já começa a nos apontar para uma grande participação feminina no começo do cristianismo. Agora tem outras duas estruturas que são reconhecidamente cristãs. Uma delas é o hall de oração em Megido, que fica em Israel. Esse hall de oração foi descoberto um mosaico ali. E nesse mosaico estão mencionados os nomes de algumas pessoas. Uma dessas pessoas é um centurião romano. E também tem o nome de 5 mulheres nesse mosaico. Dentre elas, tem uma mulher chamada Aqueptos. E é muito relevante esse mosaico, essa inscrição, porque essa inscrição nos fala de Jesus Cristo como Deus, ou seja, a primeira evidência material de que os cristãos em Israel estavam vendo Jesus Cristo como Deus. E interessante que a inscrição fala o seguinte, eu vou ler para vocês. A devota Aqueptos ofereceu a mesa a Deus Jesus Cristo como memorial. Então agora essa Aqueptos é uma mulher que ela deu como oferta a mesa aonde se celebravam os rituais cristãos, talvez alguma forma de Eucaristia ou de Santa Ceia para aquela comunidade. Também então no hall de oração de Megido nós também vemos a forte participação das mulheres. E o terceiro elemento que eu gostaria de conversar com vocês, a terceira estrutura, é a igreja de Dur-Oropos, na Síria. Essa era uma estrutura, que era uma casa, que foi reformada para receber uma igreja. De todos os cômodos dessa casa, igreja agora, o que é mais relevante, o que mais chama a atenção é o batistério. Porque nesse batistério tem um fresco bem grande, de uma cena só. Tem alguns outros frescos menores, mas o maior fresco é uma cena de 10 mulheres indo numa procissão em direção a uma estrutura branca. 10 mulheres. É a cena que ocupa a maior área desse fresco. Se você parar para pensar, o que nos lembra as 10 mulheres? E não é só isso. Elas estão segurando numa mão uma tocha e numa outra mão uma tigela. O que significa esse fresco? Provavelmente está apontando para a parábola de Mateus 25, onde tem 10 virgens. Todas estão com lamparinas. 5 são tidas como sábias, que trouxeram óleo extra, e 5 não são sábias. Aqui no MAB, nós temos uma réplica de uma lamparina da época de Jesus. Ela é chamada de uma lamparina herodiana. O que é especial sobre ela é que tem esse bico trapezoidal e o corpo dela é bem redondo, típico de Israel do primeiro século. Então, provavelmente, quando Jesus contou essa parábola, a mente da pessoa que estava ouvindo, dos ouvintes, veio uma lamparina
provavelmente parecida com essa. Mas voltando agora para esse fresco, essa pintura da igreja de Duroropos, é interessante que nós temos de novo uma grande presença feminina nesse fresco. Então, a gente consegue ver através do registro arqueológico das poucas estruturas que nós temos restantes antes do Edito de Milão, antes da legalização do cristianismo, todas essas estruturas apontam para uma grande participação das mulheres no começo do cristianismo, nos primeiros 4 séculos. Então, e não só isso, também Jesus usou a parábola das virgens, uma parábola que contextualizava quem seria as mulheres no seu ensinamento. E especificamente ensinamento do tempo do fim. Então, hoje, no Dia das Mulheres, o que a gente pode aprender de tudo isso? O que a gente pode levar de lição para nos motivar? Primeiro, a gente consegue ver que no começo do cristianismo as mulheres elas eram muito ativas. O registro arqueológico nos apontou isso. As mulheres eram muito ativas no cristianismo. Segundo, Jesus quis usar as mulheres como exemplo, apontando para o tempo do fim. Então, Jesus usou as mulheres no começo do cristianismo como exemplo do tempo do fim. E hoje, você, mulher, Jesus também quer usar você. Como que você vai se deixar usar por Jesus?